Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio. E o tema de hoje é Trajetória do Pensamento Suicida. Eu sou Érica Vitiello de Barros, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, e vou bater um papo com vocês agora sobre essa trajetória do pensamento de um suicida, como fazer para identificar e o que é que nós temos que fazer para auxiliar esta pessoa a não cometer o suicídio, a não tirar a própria vida e, ao contrário, fazer valer a pena esta vida que ele pensa em tirar. Então, vamos comigo aqui, acompanhem. Lembrando, gente, por favor, se inscrevam no canal para receber todos os vídeos, tá? Que eu vou fazer, todas as lives sobre prevenção ao suicídio e sobre os outros projetos que virão em seguida. Então, inscrevam-se, curtam, por favor, né? Aí a live que eu estou fazendo agora com vocês. E se vocês tiverem perguntinhas, vão deixando aí no chat ou ali nos comentários, que eu acho até melhor, e eu vou respondendo para vocês. Então, agora, vamos conhecer essa trajetória. Vamos imaginar aqui que esta pessoa que está desencantada pela vida esteja assim, ó, em branco, nada para ela é bom, nada para ela é suficiente, nada agrada, nada lhe dá prazer. Então, vamos aqui entender como isso funciona. Mais uma vez aqui o símbolo do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e se você conhece alguém que está nessa situação, ou como nós já falamos nos vídeos anteriores, que está com depressão, que anda muito desanimado, que tem dores crônicas muito fortes, compartilhe agora com essa pessoa, pois você não sabe, mas ela pode estar tentando contra a própria vida. E essa é uma maneira de você contribuir com esta campanha, salvando vidas. Então, eu vou te dar 2 segundinhos para você clicar aí na tecla compartilhar e transmitir isso para as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, e assim vamos fazer com que mais pessoas amem a vida e lutem por ela, e não contra ela. Vamos lá agora, 1 segundinho para vocês curtirem e compartilharem. Então, vamos lá. Trajetória do comportamento suicida. Isso é uma coisa, gente, muito importante de vocês entenderem, que uma pessoa, quando pensa em tirar a própria vida, ela não acorda de manhã, de repente, e diz, hoje eu vou tirar a minha vida. Vai lá e tira. Não, tá? Muito pelo contrário. Essa pessoa passa por um período de médio tempo a longo tempo, nesta trajetória, isto é, neste caminho, nessa estrada de um pensamento de tirar a própria vida, de um pensamento de inadequação. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez e não assistiu aos vídeos anteriores sobre Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio, eu vou te convidar para, depois desta live, você ir no meu canal e colocar ali na playlist de prevenção ao suicídio, e você verá os outros vídeos que já tem, né? Então, a gente vai falar sobre a origem disso, né, do Setembro Amarelo, como é que nós podemos entender reconhecer uma pessoa que pretensamente possa estar querendo tirar a própria vida e encaminhá-la para grupos de apoio. Então, vamos lá. A pessoa vem. Então, vamos entender, para quem não assistiu anteriormente, qual é o perfil de uma pessoa suicida. Bom, via de regra, ela tem um perfil já depressivo, ou é uma pessoa que sente muitas dores, ou é uma pessoa que você percebe que ela está sempre muito desanimada com a vida.
nada mais a agrada, nada está bem, nada está feliz, ela reclama muito, tá? Esse é um comportamento mais costumeiro, mas também tem pessoas que é o que nós chamamos de um comportamento escondido, né? Um comportamento em segredo. Ela consegue disfarçar, é o comportamento disfarçado. Mas um olhar atento, com certeza, vai fazer você perceber. Então vamos lá. Primeiro passo que uma pessoa que pensa em tirar a própria vida começa a ter. Pensamentos de morte. Isto é, a pessoa vem numa sequência na vida dela daquilo que ela acredita ser de fracasso, insucesso, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu atrapalho a vida de todo mundo, eu não dou conta de sustentar a minha família, eu não dou conta de ser eu mesmo, ninguém gosta de mim, eu sou um estranho nesse ninho, tá? Então a pessoa começa a pensar dessa maneira. Depois ela começa a pensar que se ela morresse seria melhor. Ela não daria mais trabalho para a família, ela não deixaria mais que as pessoas passassem vergonha por causa das atitudes dela. Ela começa a achar que morrer é uma solução viável. Então, ela começa, muitas vezes, até a criar doenças, começa a ir ao médico para ver se o médico descobre alguma coisa e diga que ela vai morrer de uma doença, alguma coisa que faça com que a vida dela esteja abreviada. E aí, quando ela descobre que não, ela não tem nenhuma doença para abreviar a vida dela, ela vai para o próximo passo. Ela começa a ter as ideias suicidas, isto é, ela começa a pensar em tirar a própria vida. Só lembrando, gente, que nos vídeos passados eu já comentei e vamos falar mais sobre isso também nos próximos. A pessoa, quando chega nesse ponto, ela já tentou muitas formas na vida dela de se adequar ao meio que ela vive. Então, é muito importante prestar atenção ao comportamento familiar. E quando eu digo comportamento familiar, é o comportamento de todos de uma família: pai, mãe, filhos, irmãos, avô, avó. Como é que essa pessoa é tratada pela família? Ou ainda, como é que essa pessoa enxerga o tratamento que essa família dá a ela, tá? Porque ou a família, ou a empresa, ou os amigos, né? Os sistemas motivacionais que possam levar a pessoa a ter essas ideias suicidas. Então, a ideia suicida é: eu não tenho nenhuma doença que me tire a vida rapidamente, alguma coisa está errada, o jeito é eu tirar a minha própria vida. E aí ela começa a ter um desejo extremo de morte. Forte. Então ela começa a acreditar dentro dela que a única possibilidade de ela acabar com esse sofrimento todo é morrendo. Então ela começa a rezar para Deus ou para os santos ou para a divindade de crença dela, quando ela tem uma divindade de crença, e ela começa a pedir para morrer. Aí ela percebe que ela não morreu. Então ela começa a desejar cada vez mais aprender a tirar a própria vida, ter coragem de tirar a própria vida. Ela quer se encorajar para tirar a própria vida. E aí ela começa a trabalhar com as intenções de morte. Tá? Então ela começa a ter agora pensamentos e atitudes intencionais para tirar a própria vida, ou que sinalizam que ela já está neste caminho, nesta trajetória, nessa estrada de tirar a própria vida. Então ela começa a dizer, vira e mexe,
Ela vai dizer: ah, se eu morresse seria melhor. Ah, uma hora eu acabo com tudo isso. Ah, uma hora. E aí ela começa a falar de pretensas situações de como ela tiraria a própria vida, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui 4 passos já dessa trajetória. E é muito importante que vocês prestem atenção. Inclusive, se você que está me assistindo agora está pensando em tirar a própria vida, eu posso garantir para você que não vale a pena. Eu sou Érica Vitiello de Barros, psicoterapeuta, e trabalho aqui no meu consultório com inúmeras pessoas que já tentaram tirar a própria vida, que já acreditaram que não havia mais sentido nenhum e que depois das sessões de terapia perceberam que iam cometer um grande erro, pois encontraram dentro delas uma maneira de estabilizar este pensamento que está adoentado. Né? O suicida, o pretenso suicida, ele tem pensamentos doentes, porém acredita que não. Tá? Então, por pior que seja a situação que um pretenso suicida esteja vivendo, ela é muito agravada por essa doença do pensamento. Tá? Você não tem uma doença mental, você não tem uma degeneração cerebral. Não. Você tem um pensamento que, por algum motivo, em algum momento da vida, sofreu uma distorção, que também não é culpa sua, não é que você não entendeu a situação. Tá? Isso tem a ver realmente com a química cerebral, com a maneira como o cérebro se comporta. E aí ele começa a se comportar mal e leva você a acreditar que você é quem é mal, que você é que não dá conta, que você que não é amado, que você que não é querido, que você não é entendido, tá? Então lembre-se de que isso é uma doença do pensamento e que isso é totalmente tratável, tá? Se você tiver interesse, pode me chamar no privado, nas minhas redes sociais, eu explico para você como é, e você vai ver que certamente em pouco tempo essas ideias de tirar a própria vida serão substituídas pela criação de uma nova vida, de uma vida extremamente satisfatória, com alegrias, com realizações, certo? Então, o próximo passo aqui é a motivação. O que é a motivação de um pensamento suicida? Isto é, ele começa a encontrar motivos para tirar a própria vida. Então, só lembrando que o maior índice de suicídio está entre realmente os 19 a 34 anos. Porém, nós temos suicidas de todas as idades, inclusive os idosos, e é muito interessante perceber que essa trajetória ela é semelhante em todas as idades. Então, a motivação, o que é? Ele começa a buscar, justamente porque tem um pensamento que está doente, ele começa a buscar pensamentos que o levem à ação dos outros que justifiquem o seu desejo de tirar a própria vida, tá? Gente, está chegando bastante pergunta, alguns comentários aqui nos meus canais. Vão deixando aí que eu vou respondendo para vocês. Lembrem-se de curtir, de compartilhar e de ajudar muitas vidas a se recuperarem das suas tristezas, para serem motivadas e alcançarem realmente a realização. Então, voltando aqui, ele começa a buscar motivação. Ah, Érica, o que é isso? Já explico. Então, ele começa assim, principalmente os adolescentes. Meu pai e minha mãe não me entendem, meu pai e minha mãe não gostam de mim. Quando ele mora somente com um dos pais, ele diz: ah, o que foi embora por minha causa, ele não gosta de mim, ele não vem me ver. Então, isso é o quê? É um pensamento incorreto, certo? Porque se alguém não vai te ver, se o teu pai ou a tua mãe não vão te ver, a culpa não é sua, de jeito nenhum. É a falta de envolvimento desta pessoa. Ah, o meu pai ou a minha mãe não me entendem. Isso pode até ser. As gerações, né, as diferenças geracionais, muitas vezes causam isso sim.
tá? Mas isso não é motivo para tirar a vida. Muito pelo contrário, é motivo para você se encorajar e entender que você tem aí uma função muito importante de mostrar para os seus pais ou para os seus avós que existe uma outra possibilidade de vida. Por mais difícil que isso possa parecer, ela é muito possível, tá, gente? Bom, aí as outras motivações, elas vão dependendo da idade, né? Então, eu não sou bom em nada, eu estou sempre desempregado, eu não consigo sustentar minha família, eu não me dou bem em lugar nenhum que eu vou, as pessoas não gostam de mim mesmo, então eu sou um chato, eu sou inadequado, eu sou inconveniente. Por mais que eu faça para agradar as pessoas, eu nunca agrado. E essa também é uma distorção do pensamento. Aliás, muitas vezes, gente, você tem que prestar atenção se você está com as pessoas certas, porque isso também é um grande problema social. É estarmos com pessoas que não nos entendem, mas não porque o problema é nosso, mas porque elas vivem de uma futilidade e um vazio muito grande e querem colocar isso em você. Então, cuidado também com essa cilada, porque não é isso que funciona, tá? Então, outra motivação, por exemplo, já na faixa dos idosos. Eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Eu sou um peso na vida dos meus filhos, principalmente quando esse idoso ele é doente, né? Ele já tem alguma doença crônica. Tá? Eu não quero dar trabalho. Eu estou sendo um peso morto na vida deles. Eles deixam de fazer as coisas por minha causa. Então, eu morrendo, eles podem viver em paz. E é realmente um pensamento doente, porque não é verdade isso, tá? Depois, plano ou metodologia. É neste momento, depois de buscar motivações para tirar a própria vida, que a pessoa começa a traçar um plano, a criar um sistema, um método de como é que ele vai tirar a própria vida, tá? Então ele começa a pensar: eu vou fazer isso quando eu estiver sozinho em casa, ou eu vou fazer isso quando tiver todo mundo em casa, eu vou fazer na rua, eu vou para algum lugar e vou tirar a vida longe daqui, ou eu vou fazer na frente de todo mundo. Tá? Então ele começa: eu vou fazer isso pela manhã, vou fazer pela tarde, vou fazer pela noite. O que eu vou usar para concretizar o meu objetivo? De que forma eu vou concretizar o meu objetivo? Tá? Eu quero punir a quem? Muitas vezes o material utilizado no suicídio é um recado também para quem fica. Isto é um recado na cabeça desse pretenso suicida, né? Porque nunca ninguém entende realmente o motivo de alguém ter tirado a própria vida. Depois vem a tentativa através de atos impulsivos. Este, gente, é o momento quase final. Isto é, a pessoa começa, a gente começa a ver que a pessoa começa a cair, ela bate nas coisas, ela atravessa sem olhar, ela vai pegar uma faca, ela se corta ou quase se corta. Isto é, ela é impulsivo, isso não é algo que ela planejou, mas ela começa a utilizar as situações do momento que ocorrem ali para ver se ela tira a vida dela aí. Então vamos pensar aqui, vamos olhar este caminho. Nós temos aqui 7 passos do pensamento suicida. Eu já trabalho com isso com famílias, desculpem, com famílias de pessoas que conseguiram se suicidar, e também trabalho com pessoas que têm ali, pessoas na família que já perceberam, tá, que alguém está tentando tirar a própria vida e vem tentar buscar ajuda. E a maioria absoluta consegue. Agora, o que nós temos que observar aqui, principalmente nas famílias que tiveram alguém que conseguiu tirar a própria vida, é que depois que elas vêm para o consultório, primeiro elas dizem: eu não esperava, eu não tinha visto,
Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. E aí, quando nós começamos a terapia, todas elas dizem: realmente eu percebi, mas eu não quis ver. Ou a minha percepção de determinado comportamento não me fez acreditar que esta pessoa poderia tirar a própria vida. E esse é um grande erro que nós temos, é achar que as pessoas não vão fazer. Um outro erro que eu já falei no vídeo passado é aquele assim: a pessoa ela vem avisando, né? Ah, uma hora eu não vou estar mais aqui. Ó, já estou avisando, logo vocês estarão livres de mim. Aí a pessoa diz assim, aí os outros, né, falam assim: ah, que nada. Quem quer se matar não avisa. Mentira. O suicida, gente, ele pede ajuda muitas vezes. Muitas, tá? Então vamos lá. Olhem aí para esses 7 passos e pensem, na verdade, se vocês conhecem alguém que está já neste caminho. Vamos lá, 2 segundinhos para vocês analisarem e lembrarem se conhecem alguém. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de água. Pronto. Eu até acendi aqui um incenso de lavanda para terminar esse dia assim, né, bem gostoso, bem aromatizado, com energias bem positivas. Então vamos lá. Se você lembrou de alguém, compartilha agora este vídeo com esta pessoa. Você pode salvar a vida dela. E isso é tão bom, gente, dá uma sensação tão especial na vida da gente. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com familiares de suicidas, ou às vezes até amigos que entram em trauma, como eu disse para vocês, a primeira frase é: eu não imaginava, eu não tinha ideia de que ele pudesse fazer isso. À medida que a pessoa vai contando sobre esta que tirou a vida, e eu vou mostrando para ela essa trajetória, ela diz: ah, é. E, gente, raramente, mas é raríssimo, alguém que diga que percebeu uma só. Na maioria dos casos, eles perceberam pelo menos 3 desses passos, quando não todos, tá? Por isso é muito importante prestar atenção e não negligenciar o comportamento da outra pessoa. Falar que é frescura mostra muito desconhecimento do que é uma pessoa com pensamentos tristes, com pensamentos de solidão, com pensamentos depressivos, tá? Ou pessoas que já têm aí um quadro de um transtorno. Então, quando você negligencia isso, você está realmente dizendo: eu não estou me ocupando de você. E aí, se essa pessoa pensa: eu não sou importante para ela, ela acaba tendo certeza, porque você não está nem aí. E ao invés disso, está falando frases totalmente desmotivadoras, tá? Então vamos lá. A pessoa começou achando que era melhor morrer, depois ela começou a pensar que seria possível tirar a própria vida. Aí ela começa a desejar mesmo a morte, e ela começa a atrair situações de morte. Aí ela vai trabalhar com a intenção, isto é, o porquê que eu vou morrer, de que maneira eu vou morrer, né? Eu vou morrer porque ninguém gosta de mim. E aí ela vai para motivação. Aí ela diz: se ninguém gosta de mim, o melhor é morrer. Se eu não consigo sustentar minha família, o melhor é morrer. Se eu não consigo ser aceito pelos meus amigos, é melhor morrer.
E aí ele vai traçar o plano dele, tá? Até começar a ter atitudes impulsivas e, infelizmente, chegar ao suicídio consumado. Então, vocês estão vendo aqui, meus queridos, que não é tão difícil perceber se alguém está com pensamentos suicidas, mesmo que você ache que ele não é capaz. Então, se você identificou algum desses passos, ou mais de um, urgentemente compartilhe este vídeo com esta pessoa, peça para me procurar ou procurar ajuda. Lembrem do CVV, que é fantástico neste auxílio de preservação à vida. E, acima de tudo, seja empático com essa pessoa. Mostre que você está ali do lado dela, tá bom? Bom, este vídeo é só. Nós fizemos aqui a trajetória do comportamento suicida. Lembrando que já tem outros vídeos da semana de prevenção ao suicídio. É só você, se você não assistiu, é só ir até o canal, clicar na playlist de Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio, e você vai ter todo o nosso material lá, que vai te ajudar muito a auxiliar alguém que esteja com pensamentos suicidas a retomar o seu carisma e o seu amor pela própria vida. Como se você está pensando nisso, desista, espere os próximos vídeos e você vai ver sim como você é capaz de mudar o seu pensamento, de mudar a sua trajetória e encontrar um grande prazer pela vida. Desistir é algo que você tem que colocar assim, jamais. Eu posso contar com a Érica, eu posso contar com tantos outros profissionais no mundo todo, tá bom? E eu espero amanhã vocês para mais um vídeo desta série de Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.